tendo em conta a pinça, a costura da pinça, pegue num esquadro e desenhe uma linha horizontal perpendicular à pinça e centrada com a pinça. Aqui é o vértice da pinça e, portanto, eu vou alinhar o esquadro com a costura da pinça e agora desenhar a linha horizontal com 11,5 cm de comprimento. Nas extremidades, desenhe o fim da linha, duas linhas verticais altas, perpendiculares à linha horizontal e paralelas à pinça, neste caso. O esquadro dá muito jeito para conseguir desenhar estas linhas todas perfeitamente direitas. Existem muitas formas para desenhar os vivos, muitas técnicas. A técnica que eu mostro neste vídeo é aquela que eu prefiro, é aquela que a mim me dá mais jeito, mas é possível que haja outra técnica que prefere. Então agora vou agarrar na fundura do bolso, pus uma de parte e vou ficar com a outra. Isto são as funduras do bolso, vai ser para um bolso. E vou colocar a fundura debaixo da traseira, avesso com avesso. Vou encontrar o centro do bolso e alinhar esse centro do bolso com a costura da pinça. E a fundura já fica ali colocada, avesso com avesso. Entretanto, não chega a fundura para baixo, chega a fundura um pouquinho para cima, de maneira a ficar um pouco de tecido da fundura a sobrar em cima, que vai ser necessário mais tarde para termos a certeza que o topo dos calções fica todo correto. Agora, pegue nos vivos, no vivo superior e no vivo inferior. Marcar também o avesso de cada um, para não os confundir. O vivo inferior é maior, o vivo superior é mais pequeno. Ponha de parte um vivo de cada, que será para o outro bolso. E agora trabalho só com um de cima e um de baixo. O vivo depois de feito há de ficar assim dobrado, mas a maneira de o cozer não vai ser logo dobrado. Então o vivo, coloco os dois vivos rente à linha que está desenhada. Pode-se começar com um deles, com o de cima. Colocado rente à linha que está desenhada, à linha horizontal, completamente encostado à linha e centrado com a pinça e com a zona que vai ser a abertura do bolso. O vivo está direito com a traseira. Estas linhas verticais têm que se transferir para aqui, porque o vivo vai ser cozido só de uma linha até à outra. O vivo inferior também se pode colocar já. Fica encostado ao outro, também direito com a traseira, preso e com as linhas verticais também desenhadas no próprio vivo. Os vivos estão completamente encostados um ao outro, não estão sobrepostos e não estão afastados, estão encostados. Agora coisa cada vivo a meio centímetro de distância do rebordo de cada um, portanto da zona onde eles estão juntos um ao outro. O vivo já vai ser cozido, aqui há de cozer as 3 camadas, a fundura do bolso, a traseira dos calções e o vivo. Então, a meio centímetro de valor de costura, comece exatamente na linha que está desenhada, na vertical. O melhor é alinhar a agulha logo com a linha e só depois então baixar o calcador. Rematar bem no início e no fim. E cozer exatamente a meio centímetro de distância, ou 1/4 de polegada, também dá para se alinhar assim. E cozer até à outra linha que está desenhada com o giz. E terminar exatamente em cima da linha. Fica cozido exatamente
de uma linha desenhada até à outra. E agora é repetir para o outro vivo, para o vivo inferior. Começar exatamente da mesma maneira, na mesma linha desenhada e cozer com o mesmo valor de costura. No lado da fundura, as costuras é suposto estarem assim. Agora é a altura de fazer o corte habitual que se faz nestes bolos. Então, começamos aqui pelo meio, fazer um corte através destas camadas todas. E agora é cortar ao longo da linha horizontal, mas antes de chegar ao fim, corta-se em triângulo ou em diagonal até mesmo junto ao fim de cada costura. Tem que ficar mesmo rente ao fim de cada costura, nem antes nem depois, e não se pode cortar a costura em si. Antes de fazer outra coisa aos vivos, convém passar com o ferro, pressionar só para assentar bem as costuras. E agora vai-se dobrar um vivo, podemos começar com o de cima. Dobrar um vivo para baixo. E agora, pelo lado do avesso da traseira, abrir os valores de costura. Isto vai ajudar a que o vivo depois fique completamente plano e não haja volumes chatos. Então, com o ferro, abrir os valores de costura. Eu gosto de usar esta coisa de madeira que eu tenho, não sei qual é que é o nome, sinceramente, mas isto ajuda a pousar estas lonas assim mais pequeninas e estreitas em cima da madeira, borrifar com um bocadinho de água e depois passar com o ferro, e ajuda a vincar bem os valores de costura abertos e a madeira absorve logo a umidade. O objetivo é estes valores de costura ficarem perfeitamente abertos e deste lado ficar tudo plano, sem volumes, sem grossuras. Agora levantar o de cima para fora do caminho e fazer exatamente o mesmo com o vivo inferior. Agora, vir os vivos para o avesso da traseira, portanto para cima da fundura do bolso, virar primeiro um de cada vez, com os valores de costura abertos. O vivo vai embrulhar os valores de costura. E exatamente o mesmo com o vivo de cima. Portanto, ele vai para o outro lado e vai dobrar-se à volta dos valores de costura, mantendo os valores de costura abertos. Agora, a maneira mais simples de deixar estes vivos perfeitos é alinhavá-los à mão. Mas, se não está a conseguir virar bem o cantinho, que é o caso deste,
pode precisar de mais um corte minúsculo do outro lado para chegar mesmo rente ao fim da costura. Às vezes basta mesmo só assim um pedacinho de 1 milímetro para ajudar a ficar tudo direito. Quando já estiver com a dobra com o tamanho que se pretende, que em princípio é o tamanho do valor de costura, porque o vivo está embrulhado à volta do valor de costura, então aí prende-se e agora alinhavar à mão, que é muito simples, é só passar a linha completamente com ponta direito, assim largo, até chegar ao fim do vivo. E agora endireite bem o vivo de baixo, de maneira a ele ficar perfeitamente encostado ao outro. Pode-se prender com uns alfinetes para ele não sair do sítio. E agora alinhavar à mão também. Endireito os triângulos para o avesso. Os triângulos têm que ficar bem empurrados, bem direitinhos aqui para o avesso. E do outro lado a mesma coisa. Empurrar o triângulo. Este ainda não está bem, mas já vai ficar bem. Com os triângulos já direitinhos, levante só a traseira e vai cozer a fundura aos vivos e ao triângulo. Vai ser exatamente rente à traseira. É só cozer na zona do triângulo. Não coza ao tecido exterior, tem que ficar rente ao tecido exterior, mas é só cozer todas as outras camadas. Enrola o tecido exterior todo para cima, enrolado, e coza a fundura ao vivo inferior, mesmo rente ao tecido exterior. Para se conseguir chegar mesmo rente, pode utilizar um calcador de fecho, que é o que eu estou a utilizar aqui. O vivo inferior está cozido à fundura, mas o vivo superior ainda não. Esse será cozido mais tarde. Esse continua solto. Só o de baixo é que já ficou preso à fundura.
Agora, com o calção com o direito para cima, enrola-se o exterior todo, sobe-se também a fundura e dobre o rebordo inferior do vivo, que está cozido agora, o inferior, o rebordo só meio centímetro para dentro, ou um quarto de polegada. Só vincar assim com o ferro, que é para se poder cozer esta zona. Assim, agora, ao virar, já vai ser possível cozer o vivo à fundura sem apanhar o tecido exterior. Agora, antes de passar para a outra perna e para o outro bolso de vivos, passar bem a ferro este com a fundura e depois repetir o mesmo para a outra perna.